Olá a todos, bem-vindo à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Maclan e vamos falar sobre Ética Normativa 1. Segundo José Ferrater Mora em seu dicionário de filosofia, a ética constitui-se de disciplinas normativas, ou seja, são éticas que não descrevem como devemos agir, mas prescrevem como o nosso comportamento deve ser. A ética normativa, ela está preocupada em estudar as ações e o comportamento moral e não os princípios. Portanto, ela irá propor normas de ação e comportamento. O grande problema fundamental da ética normativa é qual é o bem fundamental que devemos considerar ao agir. Uma das maneiras de abordar o problema do bem fundamental é usar as éticas da ação. Nas éticas da ação, nós vamos separar as ações, distingui-las em corretas e incorretas, ou seja, quais critérios devemos considerar para dizer se uma ação é correta ou não, ou seja, quais são as ações que devemos praticar. As respostas são diferentes para responder a este problema dentro da ética da ação. Uma delas é o consequencialismo, que nós vamos estudar tratando do utilitarismo, que é um tipo de consequencialismo. E outra que iremos estudar futuramente é a deontologia. No caso aqui, vamos estudar a deontologia de Kant. Outra maneira de abordar o problema do fundamento da moral são as éticas do caráter. Nós falamos então no slide anterior sobre éticas da ação e agora falamos sobre éticas do caráter. Qual que é a diferença entre uma e outra? As éticas da ação estão focadas nos resultados das ações que os sujeitos praticam. As éticas do caráter estão preocupadas em discutir sobre o caráter do sujeito que age. Que princípio que ele segue ao agir? Observando o slide, vamos entender como se organizam essas teorias éticas. Temos a ética do caráter, que vai questionar que tipo de pessoa devemos ser, e temos as éticas da ação, que vai questionar quais ações devemos praticar. As éticas do caráter, elas estão focadas nas virtudes, dizendo o seguinte: como devemos ser para sermos virtuosos e éticos? Nós vamos discutir um pouco essa ética quando falarmos sobre a ética aristotélica. Nesse momento, vamos falar sobre a ética da ação. A ética da ação, como eu havia dito anteriormente, ela pode ser consequencialista ou deontológica. O consequencialismo, ele está preocupado com as consequências, como o próprio nome diz, das ações que o sujeito pratica. Uma dessas formas de consequencialismo é o utilitarismo. É uma forma de pensar que diz que a ação é correta se ela produz uma consequência boa para o sujeito, ou seja, se ela produz uma felicidade para o maior número de pessoas, as melhores consequências para o maior número de pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre ela nessa aula. A outra forma é a ética deontológica, que nós vamos abordar futuramente, que é a ética fundamentada em um princípio, né? uma ação correta com base em um mandamento da própria razão. Nesta aula vamos focar na ética do utilitarismo. O principal representante dessa forma de pensamento é o filósofo inglês Jeremy Bentham e, posteriormente, John Stuart Mill. O utilitarismo tem como fundamento o pensamento consequencialista, em que
perguntaremos o seguinte: quais as consequências da ação praticada? Se essas ações tiverem consequências boas, dizemos então que ela foi correta. Se ela tem consequências más, dizemos então que ela foi incorreta. O utilitarismo, ele vai entender que a felicidade é o objetivo principal da ação humana. Lembrando que, quando a gente fala sobre o utilitarismo, nós estamos falando sobre uma forma de pensamento que busca bases no pensamento epicurista, na ética epicurista. O utilitarismo está fundamentado em 3 teses. A primeira tese é a tese do hedonismo. A palavra hedonismo, muito antiga lá da Grécia, era usada pelos epicuristas no que diz respeito à felicidade por meio dos prazeres. A palavra hedonismo vem do grego hedoné. A palavra hedoné do grego que significa prazer. A felicidade é o bem fundamental. É a primeira tese do utilitarismo. A segunda tese é o consequencialismo, ou seja, dentro de uma ação praticada, o que deve ser considerada como um critério de avaliação moral são as consequências das ações. E a terceira tese é a tese da imparcialidade, que significa o quê? Significa que a felicidade de uma pessoa não pode valer mais de qualquer outra pessoa, ou seja, ao agir, não devemos considerar que a felicidade do presidente da República ou do Papa é maior do que a de qualquer outra pessoa, ou seja, a felicidade de qualquer pessoa vale tanto quanto a de qualquer outra. O utilitarismo relaciona felicidade com hedonismo. O hedonismo é uma forma de pensamento antiga, que dizia que deveríamos buscar a felicidade por meio dos prazeres. Lembrando que eles não estavam dizendo que você deveria se entregar totalmente aos prazeres, mas sim que você deveria considerar os prazeres, principalmente os prazeres naturais, como comer, dormir, como um elemento para a felicidade. Jeremy Bentham, então, entende que a felicidade nada mais é do que o prazer e a infelicidade é a dor. Então, felicidade é o prazer e a ausência de dor. Lembrando que o bem último de todo o ser humano, segundo esse filósofo, é que a felicidade é esse bem último, né? Esse fundamento da vida humana. Ou seja, por que vivemos? Para sermos felizes. A relação entre quantidade e felicidade. Cada prazer possui um determinado valor que resulta de sua intensidade e duração. Jeremy Bentham, então, propôs um cálculo para saber qual prazer daria mais felicidade. Isso porque, lá na antiguidade, o Epicuro já falava em tipos de prazer, ou seja, há prazeres que são naturais e há prazeres que não são naturais. Então, alguns prazeres, eles produzem um bem-estar maior ao longo do tempo, enquanto outros prazeres podem ocasionar dores futuras. Aqui, o Jeremy Bentham ele propõe um cálculo mesmo para saber disso. Por exemplo, no slide eu montei uma pequena tabela em que eu fiz sugestões. Por exemplo, na primeira coluna nós temos lá o tipo de prazer, na segunda coluna a intensidade que esse prazer provoca, na terceira coluna a duração desse prazer, e aí multiplicando a intensidade pela duração nós teremos um valor total. Com base nesse valor total, diremos qual prazer que causa maior felicidade. Por exemplo, a intensidade de prazer de uma caminhada
ela é apenas 2. Estou aqui fazendo uma sugestão apenas de prazer e, no meu entendimento, o quanto isso causa prazer. No entanto, o prazer de uma caminhada ele é alto, embora a intensidade dele seja pequena, a duração é alta. Então, intensidade de 0 a 10, 2, e duração de 0 a 10, 8. 2 vezes 8, 16. Então, nota que aqui eu estou considerando que a intensidade de prazer de uma caminhada é pequena. Mas podemos comparar, por exemplo, com um beijo, né? A intensidade de prazer de um beijo eu considero como 6. E a duração desse prazer é menor. Eu considero como 4. Multiplicando a intensidade pela duração, nós teremos o resultado de 24. De acordo com essa sugestão que eu estou fazendo, a quantidade de prazer causada, a quantidade de felicidade causada por uma caminhada é menor do que a quantidade de felicidade causada por um beijo. É óbvio que aqui eu estou fazendo apenas uma sugestão de cálculo. Um ponto questionado pelo filósofo John Stuart Mill foi de que não devemos confundir todos os prazeres como iguais. Ele dizia que há graus diferentes de prazer no que diz respeito à qualidade, ou seja, os homens sentem prazeres que os animais não sentem. Então, de certa forma, além de considerar a quantidade, a intensidade, a duração de um prazer, deve-se considerar também a qualidade. Os prazeres artísticos são superiores aos prazeres meramente físicos. Os animais não desfrutam desse tipo de prazer artístico. Dessa forma, precisa ser avaliado não só a quantidade, mas também a qualidade. O filósofo Roger Crisp propõe um problema filosófico, questionando a nós da seguinte maneira: você prefere ser uma ostra imortal ou o Einstein mortal? Ou seja, você preferiria ter o prazer de uma ostra, que é um prazer simplesmente biológico e que teria a chance de viver eternamente, ou você gostaria de ser o Albert Einstein, mas viver por um tempo limitado? O que está por trás disso aí? Basicamente o seguinte: uma ostra, se você imaginar, né, supor que ela vivesse eternamente, ao longo de todo esse tempo ela acumularia mais prazer do que um ser humano. Por mais que esse ser humano tenha sido incrível, essa ostra vai acumular mais prazer, vai ter vivido mais prazer, ter sentido mais prazer. A questão é que não é só a quantidade que importa, e sim a qualidade, o tipo de prazer. Continuando a discutir sobre o utilitarismo, vem o seguinte problema: o que torna uma ação correta? A primeira tese do utilitarismo é o consequencialismo, né? Essa tese ela vem discutir qual ação é correta ou incorreta com base na consequência. Imagina você se um motorista atropelou uma criança que atravessava a rua fora da faixa de pedestres. Depois do acidente, prestou socorro imediato à vítima, levando-a até o hospital mais próximo. Ela, por ter sido movida por compaixão ou pelo medo de sofrer um processo por omissão do socorro, levou a criança ao hospital e salvou sua vida. Aí vem o seguinte questionamento, né? Como deve ser julgada a ação desse motorista? Deve-se discutir se ele levou por medo de sofrer um processo, de perder a habilitação e tudo mais, ou
por compaixão à criança. Segundo o John Stuart Mill, isso não deve entrar na discussão. Por quê? Porque o motivo não tem relação com a moralidade, e sim o resultado dessa ação. O importante disso tudo foi que o motorista salvou a vida da criança. E é só isso que interessa para o utilitarismo. Foi o resultado da ação dele. Não importa se ele levou a criança ao hospital porque ele estava com medo de levar uma multa ou porque ele tinha compaixão pela criança. Outro aspecto que devemos considerar é a utilidade, o princípio da utilidade. Então, o primeiro princípio foi do consequencialismo, das consequências, e agora da utilidade. O que esse princípio chama para discussão? Chama para discussão diante de diversas consequências, quais nós vamos considerar que são as mais corretas? Segundo o utilitarismo, as consequências positivas são consideradas corretas, as consequências ruins, negativas, são consideradas incorretas. No entanto, deve-se pensar sempre na maior quantidade de felicidade para o maior número de pessoas. Ou seja, deve-se pensar que uma felicidade para um pequeno número de pessoas vale menos ou é menos correta do que uma felicidade para o maior número de pessoas. Ou seja, quanto mais pessoas forem afetadas por aquela ação e trazendo um bem maior, quer dizer que aquela ação foi mais correta do que uma outra que traria menos felicidade para um número menor de pessoas. Então vem aí a ideia de maximizar o bem-estar geral. Um outro aspecto que deve ser considerado dentro do utilitarismo é a fecundidade desse prazer provocado pela ação. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, quando vamos desfrutar de um determinado prazer, devemos nos perguntar quais as consequências desse prazer a longo prazo, porque isso deve ser considerado, né? Então, aqui temos um caso no slide em que alguns crimes estavam acontecendo numa cidade, a população estava revoltada e muitos habitantes resolvem ir procurar pelo bandido, né? As pessoas estão cada vez mais agitadas, mais nervosas, e aí o delegado da cidade resolve dar um jeitinho, né, para resolver esses conflitos, né, e acabar com o problema. Então ele começa a investigar e não chega a resultado nenhum. Ele lembra então que há uma pessoa, um senhor que mora numa área distante da cidade, que esse homem tem a fama de ser bravo, ser nervoso, ser agressivo. Ele resolve então forjar, né, uma prova de que esse homem é que andou cometendo esses crimes na cidade. Então ele condena esse homem, ou ele, digamos, prende esse homem com base em falsas provas. E aí prende aquele homem, a população se acalma e problema resolvido, né? Aí vem a pergunta, será que o utilitarismo estaria de acordo com essa ação, com essa atitude? A resposta é muito simples, não. Por quê? Porque esse delegado ele procurou o caminho mais fácil e não resolveu o problema. Então, a princípio a população ficaria calma, mas o bandido que cometeu aqueles crimes continuaria solto e futuramente iria provocar mais danos. Então não adianta fazer de conta que resolveu o problema. Isso eu gosto sempre de pegar situações assim do dia a dia. Imagina que alguém vai lá e diga para você, olha, usar determinado tipo de droga dá um prazer muito legal. Como a gente sabe que muitas drogas causam
prazeres e as pessoas vão atrás desses prazeres, só que para os utilitaristas esse tipo de prazer não serve. Por quê? A princípio a intensidade do prazer e a quantidade é grande, mas tem que ser levado em conta também esse prazer a longo prazo, se ele vai ser fecundo ou não, ou seja, se ele vai trazer mais prazer para a pessoa ou se ele irá trazer dor e sofrimento. Que no caso das drogas, como a gente sabe, com o tempo a pessoa acaba tendo que usar cada vez mais drogas para obter uma quantidade maior de drogas para obter o mesmo prazer, ela acaba se viciando, ela acaba perdendo o controle sobre si mesma. Então, usar desses artifícios para tentar obter prazer não é um bom caminho. A terceira tese do utilitarismo é a imparcialidade. A felicidade de cada indivíduo tem o mesmo valor. Por contar cada um por um e ninguém como mais do que um, segundo John Stuart Mill. Então, aqui eu utilizo o exemplo da apostila, né, que uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou a persistência de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. De acordo com os dados da pesquisa, divulgados em março de 2012, o rendimento médio das mulheres é 28% inferior ao dos homens. Então, muitas pessoas discutem esse tema como simplesmente uma questão de feminismo ou desigualdade. Aqui, o utilitarismo considera isso uma questão primeiramente ética, ou seja, nós não teremos uma sociedade feliz se continuarmos a considerar que uma parcela da população tem direito a ser mais feliz do que outra. Ou seja, quando se contrata um homem e uma mulher na nossa sociedade, eles tendo a mesma formação e eles produzindo na mesma quantidade, no geral, a mulher ainda assim ganha menos que o homem. Então, para o utilitarismo, isso não é uma atitude ética e correta. Por quê? Porque uma parte da população vai se considerar menos feliz por estar sendo prejudicada nessa relação. Alguns podem até considerar que isso seja justo por tratar a questão apenas como pelo viés econômico, mas pelo viés ético, e aqui a gente falando da ética utilitarista, isso não é válido.